Saudações, sejam bem-vindos ao programa Hora do Debate aqui na Strong Life. Eu sou Theo, filósofo e mestre José Maçango, autor das obras A Mente de Deus, Enciclopédia do Conhecimento e O Mar da Sabedoria. Podem seguir a minha página do Facebook, que é Theo Filósofo José Maçango, onde podemos conversar em torno de vários assuntos. Obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da DSTV, canal 707, GoTV, canal 11 TV Cabo, canal 12, e a todos que acompanham o nosso programa ao vivo através da nossa página do Facebook, que é Strong Life, onde podem participar no nosso debate de hoje, colocando as vossas opiniões em torno do nosso tema central, que é a banalização do Evangelho. Para debater em torno deste tema, nós recebemos dois convidados especiais. Recebemos o apóstolo Pedro Aleixo, também recebemos o bispo Rui Pedro, que vai nos ajudar a debater em torno do nosso tema. Para já, irei saudar os meus convidados especiais, começando com o apóstolo Pedro Aleixo. Apóstolo, saudações, seja bem-vindo ao programa Hora do Debate. Muito obrigado. Boa tarde a todos os moçambicanos que se encontram neste momento a assistir a esse programa. Conforme bem o apresentador disse, eu sou Pedro Aleixo, discípulo e apóstolo do profeta Cacó Filipe. E também, em particular, saudar a todos os clientes das lojas evangélicas, protestantes, branamistas, católicas, assim em diante. E em particular, saudar também ao meu colega aqui do painel. Quero acreditar que os seus clientes estejam a ver o programa neste momento. Digo cliente porque nós sabemos que, assim como existem muitas lojas, as igrejas hoje são lojas, né? Então, cada um tem a sua loja e vocês que assistem lá em casa são os clientes dessas lojas. Mas, no entanto, quero acreditar que tem filhos de Deus dentre esses clientes que procuram pela verdade e estão, neste momento, a assistir em busca da verdade. E terão de encontrá-la neste momento e tomar uma decisão e seguir a verdade que é somente encontrada na mensagem do profeta Cacó Filipe, onde só existem os filhos de Deus nessa geração. Obrigado, apóstolo Pedro Aleixo. Passo agora para o outro convidado super especial, que é o bispo Rui Pedro. Bispo, saudações, seja bem-vindo ao programa Hora do Debate. Recebo saudações por mim, bispo Pedro, e todos os cristãos e todos aqueles que procuram de toda forma defender a verdade. Saudações especiais também a si, apresentador Maçango. E faremos de tudo conforme Deus permitir, para que a verdade seja esclarecida no seu verdadeiro sentido. Não saiam daí. Obrigado, bispo Rui Pedro, a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook, que é Strong Life. Partilhem o nosso programa de hoje. Também podem colocar as vossas opiniões em torno do nosso tema, que é a banalização do Evangelho. Apóstolo, bispo, o nosso tema é a banalização do Evangelho. Falar do Evangelho é falar da boa nova, de um anúncio do novo pacto. A maioria das igrejas de hoje defendem que o Evangelho é a sua marca. Mas no tempo em que vivemos, há muitos paradoxos relativamente ao Evangelho e também como praticá-lo. Começo com apóstolo Pedro Aleixo. Apóstolo, duas perguntas prévias. O que é o Evangelho e qual é a mensagem fundamental do Evangelho? Bem, muito bem, conforme explicou aqui, que o Evangelho cinge-se em termos de boa nova, né? Aquilo que as pessoas não conhecem, que é uma novidade para eles. Por exemplo, falar de boa nova nos dias em que Moisés estava vivo e pregava a sua mensagem, toda a sua mensagem era boa nova. E após a partida de Moisés, quando veio Jeremias e Isaías, a mensagem que ele pregou era boa nova. Então, mas indo diretamente ao tema, que é a banalização do Evangelho, eu gostaria de explicar aos telespectadores de uma forma muito simples. Por exemplo, quando hoje assistimos nas redes sociais o Ministério da Defesa, assim como o Ministério do Interior, prendendo certos indivíduos que se fazem passar por militares, assim como por polícias, pelo fato de eles vestirem um fardamento, assim em diante, dessas instituições, eles automaticamente, ao fazer isso, sem fazer parte das fileiras do Ministério do Interior, assim como da Defesa, estariam a banalizar o princípio
daquilo que é as regras do Ministério da Defesa, assim como no Ministério do Interior. Neste sentido, nós vemos que o governo tende a aprendê-los, que não é o mesmo do lado religioso com o que acontece com os líderes religiosos. Os líderes religiosos hoje, por meio das escolas pastorais, assim em diante, eles tomam a Bíblia, fazem-se passar por servos de Deus, mas eles não o são. Neste sentido, automaticamente estariam a banalizar aquilo que é o Evangelho em uma certa geração. Aquilo que são as palavras de Deus, por exemplo, quando se fala da Bíblia, é com base na Bíblia, que eles mesmos baseiam os seus feitos, as suas atividades e assim em diante. Logo, por não serem indivíduos mandatados por Deus, por não serem indivíduos estabelecidos à luz da Bíblia, estão a banalizar aquilo que é o Evangelho. Um exemplo muito claro, a Bíblia dá uma passagem, vou referenciar aqui a respeito de Hebreus 5, versículo 4, que diz que ninguém se dá para si a honra, a menos que tenha sido chamado por Deus como Arão. Se eu for a perguntar ao meu camarada aqui do lado se ele teria sido chamado como Arão, você verá que não é por esta via. Passou da escola pastoral, assim em diante, e hoje é considerado como um sacerdote. Mas Arão, ele mesmo, foi chamado por Deus e foi a Moisés, o seu profeta. O seu profeta Moisés é quem o estabeleceu, conforme Números 3:10 diz, que, no entanto, estabelece Arão e seus filhos no sacerdócio. E Deus fez isso por meio de Moisés. E hoje os líderes religiosos são pastores através das escolas pastorais, assim em diante, banalizando o tal evangelho, porque não existe, não reconhecem, eles mesmos, um profeta hoje para que possa estabelecer o senhor Rui como servo de Deus. Nesse sentido, eles estariam a banalizar. Podemos afirmar que o evangelho é banalizado a partir do momento em que alguns líderes vão às escolas pastorais ou às escolas teológicas para aprenderem a palavra de Deus sem uma ordem de um profeta? Certamente. Primeiramente, conforme eu estava a dizer, Hebreus 5:4 diz que ninguém deve se dar essa honra, por exemplo, de se chamar de bispo, de se chamar de pastor, de se chamar de profeta, sem que tenha sido chamado por Deus como Arão. Como é que Arão foi chamado? Arão foi chamado e foi Moisés, Deus ele mesmo, quem estabeleceu Arão no sacerdócio por meio de Moisés. Agora, tem a segunda parte. De qual evangelho estamos a falar? Hoje, os líderes religiosos, que são servos de Satanás, tomam a Bíblia para pregar para as pessoas. Mas será que boa nova, conforme dizias, evangelho é boa nova? Será que dizer que Moisés veio e pregou uma mensagem há tantos anos atrás, Jesus veio, é mais boa nova? Claro que não. E nós vamos compreender que, de acordo com Gálatas 2, versículo 7, Pedro, ele mesmo, foi confiado a ele o evangelho da circuncisão. Mas a Paulo é dito que também ele foi confiado um evangelho da incircuncisão. Então, de qual evangelho estamos a dizer? Nessa geração, o único evangelho que o senhor Rui devia pregar é o evangelho confiado ao profeta Cacó Filipe pelo Senhor Jesus Cristo. Pois é com base no evangelho que o profeta Cacó Filipe está a pregar hoje que toda a humanidade será julgada. Conforme Romanos 2:16, Paulo também ele diz, com o evangelho da incircuncisão, ele diz que nos dias em que Deus vai julgar os segredos da terra, será com base no meu evangelho. Você vê que Paulo cita o evangelho dele. Então há um evangelho sobre a face da terra enquanto as pessoas vivem, pela qual as pessoas serão julgadas. E hoje é do profeta Cacó Filipe. Obrigado, apóstolo Pedro Aleixo. Passo para o bispo Rui Pedro. Bispo, também olhando para as nossas perguntas prévias, o que é o Evangelho? Qual é a mensagem fundamental do Evangelho? Em algum momento o apóstolo Pedro Aleixo afirmou que hoje só existe um e único Evangelho, que é mesmo do profeta Cacó Filipe. É este Evangelho que salva. Bispo. Vamos às evidências. A banalização do Evangelho resume naqueles que podem usar a Bíblia ou podem usar o nome de Deus ou de Jesus para seus benefícios pessoais, ou vão falar alguma coisa, podem escrever alguma coisa e depois vão falar uma coisa contrária, deixando o povo confuso. Qual é a verdade que eu devo seguir? Isso é banalização. Mas vamos às evidências.
Para os que nos acompanham aí em casa, vamos no Cacó Filipe 1, versículo 1. Eu aqui vou ler. Como os profetas da Bíblia, em abril de 1993, eu, Cacó Filipe, um homem que nunca esteve numa igreja, desde que o senhor Cacó Filipe nasceu no ano 1972 até no ano 1993, ele afirma categoricamente, nunca entrou numa igreja. O profeta escreveu. Vamos a seguir novamente o que o profeta Cacó Filipe afirma. Penso que a câmera esteja mesmo em minha disposição. Vou pedir à câmera que está em mim para poder focalizar numa coisa que aqui vou precisar. De recordar que isto está traduzido em português quando houve essa entrevista. E eu vou colocar o micro aqui para facilitar as pessoas que nos acompanham em casa a entender. Peço a vossa atenção assim que a câmera focalizar no meu telemóvel e entendam o que o senhor Cacó Filipe diz. Peço para colocar o microfone do outro lado, comigo. Volto a repetir. Eu ia à igreja católica com minha mãe no dia de Todos os Santos, porque nós tínhamos que ir lá para a refeição. Foi aí que pessoas trouxeram comida. Portanto, tínhamos que ir lá para comer. E foi lá onde eu ouvi a oração Ave Maria. Isso era para ouvir que aquilo que o profeta dos nossos irmãos moçambicanos escreveu no Cacó capítulo 1, versículo 1, neste vídeo ele desmente. Ele reconhece que esteve na igreja católica, junto com a mãe, cresceu lá, comia lá, não só desde 72 a 93 já tinha passado 21 anos. Vamos evidência a seguir. Isso encontramos no Cacó Filipe, livro este para os que têm aí em casa, por favor, esteja com este livro perto de vocês. 18, versículo 30. 18, versículo 30. Livro de Cacó Filipe, assim diz. De uma forma bem resumida, bispo. Sim, só mesmo é para não deixar confusão. Irmão Filipe, desde 24 de abril de 1993 e 8 de junho, em 2022, que responsabilidade você tinha desde a Igreja Batista até o tempo entardecer? Essa foi a pergunta. O irmão Filipe responde, irmão, eu não tinha nenhuma. Eu sempre fui um simples fiel até março, quando eu recebi a ordem para pregar. Era como alguém que vai numa igreja pela primeira vez. Quando vamos, nós, no Cacó Filipe 5, versículo 7, no antigo livro que já agora foi atualizada, em 2014 que foi lançada, mas foi atualizada agora, 5, versículo 7, ele afirma aqui, ele tinha responsabilidade de tesouraria, ele orientava as orações nas igrejas. Novamente, o Cacó Filipe volta a desmentir aquilo que ele escreveu, o que acabei de ler há pouco tempo. A nossa luta é que entendam o quanto isto chega a banalizar o Evangelho. Obrigado, bispo Rui Pedro. Passo agora para o apóstolo Pedro Aleixo. Temos aqui várias mensagens de homens de Deus na nossa página do Facebook. De Brasil recebemos a mensagem do apóstolo Deltamar Costa, diz o seguinte: as igrejas, os líderes religiosos nunca pregaram o Evangelho,
Temos aqui uma outra mensagem do portal que escreveu o seguinte, Hebreus 5 e 4. Temos aqui uma outra mensagem do Brito Blas que diz o seguinte, a paz e graça, mestre Massango, saudação, estou ligado a partir da Mosal, obrigado. Passo agora para o apóstolo Pedro Aleixo. Apóstolo, é momento de comentar em torno dos pontos levantados pelo bispo. Em algum momento nos trouxe algumas contradições do profeta, em que o apóstolo afirmou que é o único verdadeiro na face da terra. Será que um profeta verdadeiro entra em contradição? Hoje pode falar algo, amanhã falar algo. Será que há credibilidade em seguir esse homem de Deus? E qual é o evangelho genuíno, o evangelho que deve ser seguido para a humanidade alcançar a salvação? Bem, conforme eu estava a dizer aqui, a banalização do evangelho começa a partir do momento em que, homem, eu ainda aguardo que ele me diga, de acordo com Hebreus 5, versículo 4, se ele foi chamado como Arão e quem é o profeta que o estabeleceu. Porque, conforme você pode ver, os médicos não discutem com o açougueiro. Ele primeiro tem que me mostrar aqui que ele próprio não banaliza o evangelho. Por isso eu também disse, de qual evangelho estamos a falar? Primeiro ele tem que concordar que o evangelho do profeta Cacó Filipe é o evangelho desta geração, depois procurar compreender o que ele mesmo não entende. Mas então, não há contradição nas palavras do profeta Cacó Filipe. Mas eu não vou responder ao caso dele. Mas quero dizer assim, que não há contradição nas palavras do profeta Cacó Filipe. Quando no livro do próprio Moisés estava escrito lá, em Gênesis 6, arrependeu-se Deus por ter feito o homem. Não é isso que está lá escrito? E no livro de Números 23, 19, está escrito lá que Deus não é o homem para que se possa arrepender. Há contradição nessas duas palavras? Deus contradiz? Responde-me só. Deus se contradiz? Não. Moisés se contradiz? Não. Então não há contradição. Se você quiser compreender bem a Bíblia num bom espírito, se quiser compreender o profeta Cacó Filipe num bom espírito, ele compreenderá que não há contradição aí. Se há contradição em Moisés, pelo fato de Moisés ter dito que arrependeu-se Deus por ter feito o homem, e no livro de Números dizer, Deus não é filho de homem para que se arrependa. Então como é que é? Em que momento Moisés está a falar a verdade aqui? Em que momento Moisés está a mentir? Se Moisés se consideram que Moisés mentiu, é uma pena para todos que estão lá em casa, que por essas palavras que estão lá no livro de Gênesis e Número, vocês considerarem que Moisés mentiu. Assim como o camarada aqui precisa vir num bom espírito para que eu lhe explique ponto por ponto. Mas eu queria só mostrar que não há contradição nas palavras de um profeta mensageiro. Em Deus não há contradição. Agora, a banalização do evangelho, meu camarada, é exatamente o que estamos a ver hoje nessas igrejas, em que cada um se levanta, abre uma loja que chama de igreja. Se for a perguntar, ele tem um ministério que ele chama de, não sei ministério o quê, que é uma loja, saiu de onde? Saiu de Tete. Veio para cá em Maputo, abriu a sua loja e, como Maputo é capital, tem muita gente que trabalham, muita gente vieram para cá, busca dinheiro, não está-se a cultivar. Gente que cultiva porque já tem terreno ali assim, nessa... quando você vai para... É aquele hospital lá, tem um sítio onde fazem cultivos, aí, alface, tomate, não sei o quê. Quem cultiva é porque tem um espaço aqui, e é nativo praticamente, se formos a ver, talvez. Mas muitos que vieram para cá, vieram à procura de dinheiro. E é aqui onde os camaradas vêm para abrir os seus ministérios, registrar as suas igrejas e começar... Mas talvez, o que é que estaria por detrás disso, apóstolo? se não existisse dinheiro nessa história de Deus, esse camarada não estaria aqui. Se não existisse dinheiro na história de Deus, não teríamos esses pastores, Honório Cutani, não sei o quê, todos esses camaradas. Em Moçambique, todo mundo que vai à igreja, independente de quem quer que ele seja, que pertence a uma denominação religiosa ou como, ele é um cliente. Ele tem que saber que essas igrejas funcionam com base no dinheiro dele. E esses são os patrões, né? Cada um ao seu nível, a colher os seus valores, assim diante. Mas a banalização do evangelho é no sentido em que ele aqui sentado não me consegue dizer, não consegue se enquadrar em Hebreus 5:4. Ele tem que dizer
se ele também foi chamado como Arão, e quem é o profeta que o estabeleceu? Porque Levíticos 8, Números 3, versículo 10, é dito lá, tu, Moisés, designarás Arão e seus filhos como sacerdote. E Moisés começou a chamar, tal, vem aqui. Então colocou o efode, colocou o óleo, fez aquilo, na frente de toda a congregação. Este camarada é um catalisador da banalização do evangelho em Moçambique. Assim como todos os outros líderes religiosos, e vocês que assistem lá em casa, que fazem com que o trabalho desses camaradas continue a avançar, vocês é que também fazem com que o evangelho seja banalizado. Agora, hoje, a única maneira de você ser salvo é crendo no profeta vivo que Deus enviou, que é o profeta Cacó Filipe. E a sua mensagem. E é com base no evangelho do profeta Cacó Filipe que você será salvo. Mesmo que Cacó Filipe diga hoje uma coisa, amanhã diga outra. Não há contradição. Você só precisa estar num bom espírito. Então, a salvação está no profeta Cacó Filipe. A salvação está em Deus por meio do seu profeta. Se formos a ver pela Bíblia, a história da Bíblia toda testifica que é Deus quem estabelece os ministérios na igreja, conforme Efésios 4:11 diz. Deus ele mesmo a um estabeleceu pastores, apóstolos, assim em diante. Mas por meio de quem? Quando Jesus veio, estabeleceu o apóstolo, foi por meio de quem? Ele era profeta. Moisés estabeleceu os seus sacerdotes, Arão e seus filhos. Era quem? Era profeta. Mas quem estabeleceu não é Deus? É Deus por meio de quem? E, mais adiante, no livro de Levíticos 8:36, Deus diz lá, Deus ordenou e Deus cumpriu isso por meio de Moisés. Estabeleceu o sacerdote por meio de Moisés. Então, por meio de quem ele foi estabelecido? Obrigado, apóstolo Pedro Aleixo. Bispo, é o momento de comentar em torno dos pontos levantados. Há uma citação que também eu gostaria de colocar. A salvação é por meio do profeta Cacó Filipe. E nós que não seguimos o profeta, será que não seremos salvos? Sim. Bispo? Primeiro, por respeito das pessoas que estão nos assistir, eu vim tratar assunto sério. Não vim tratar o mesmo discurso de dia para a noite. Vamos no Cacó Filipe 110, versículo 16. Ele diz, nesse versículo mostra as evidências que Cacó Filipe afirma que ele ser um ladrão. E primeiro e sobretudo, o que me aconteceu é uma punição, porque eu, profeta, tinha 7 milhões embalados dentro de dias, enquanto que a igreja tem uma dívida de 4 milhões. E eu nem tinha decidido que eu ia retirar nada sobre este montante. Avançamos. Aqui o Cacó Filipe confessa, roubou 7 milhões, a igreja dele esteve em problemas, mesmo assim não tirou. Quando se descer para lá embaixo, vão entender. Este livro que eu li aqui é um livro que eles já pagaram isto. Nessa nova versão atualizada, isto não vão encontrar, mas nós temos essas evidências. No novo atualização, essas coisas não vão encontrar lá. Mais uma vez, profeta este, voltas confessar aqui que é ladrão, roubou, vendo que o negócio pode se estragar, lá retira e fala outra coisa. Temos evidência ainda em que quando formos no Cacó Filipe 121, versículo 5 a 6, aqui ele dá detalhe de casa que ele construiu, ofereceu às irmãs, em que poderiam viver lá para sempre. Vejam depois o que o senhor Cacó Filipe fez. Esta é a casa que está no Cacó Filipe. Penso que podem mostrar. Essa é a casa que o Cacó Filipe fez. 121, versículo 5 a 6. É esta que está lá em detalhe, a antiga versão. E depois, Cacó Filipe, tempo depois, destrói a mesma casa, que é esta. Estão a ver a máquina, penso, para mostrar. É esta casa que está a ser destruída.
E vejam o que depois a mansão de próprio Cacó Filipe é esta, onde atualmente é a mansão dele. Conforme eu expliquei há pouco. Peço para mostrar o último slide, por favor. Sim, essa é a mansão dele, que vive casa dele. Um profeta este, que afirma ele ser um enviado de Deus, destrói a casa. Ainda quando vamos no 53, Cacó 53, versículo 2, ele lá dá detalhes que não podemos deixar a família na vergonha. Não podemos fazer os nossos próximos passar humilhação. Mas no mesmo 53, versículo 2, nessa versão recente atualizada, lá ele diz que não se pode queimar a Bíblia. Tudo o contrário. O que nós queremos trazer aqui, eu, Bispo Pedro, não vim aqui vos trazer conversa, porque eu tenho que defender aquilo que me faz minha barriga encher. Trazer evidências, trazer base. Todo mundo sabe adivinhar versículos, colocar na cabeça. Todo mundo sabe inventar qualquer informação, colocar na cabeça, para sustentar sua barriga e suas bochechas. Mas nosso foco aqui é falar alguma coisa, trazer base. Naquilo que eu sei desde que conheço, o senhor Aleixo nunca trouxe uma versão diferente desta que está a falar hoje. E eu ficaria feliz se ele usasse o livro dele. E aqui nos aprovasse exatamente conforme o próprio Cacó Filipe. Por que o senhor Cacó Filipe, o que disse aqui no 52, depois aqui mudou, falou outra coisa? Esse Deus é desorganizado. Já começou a falhar nas revelações. Alguma coisa não tem andado. E que me traga base escrito lá no livro do Cacó Filipe, que explica isso, não a boca dele. Porque eu estou a usar livro do Cacó Filipe. Não estou a usar aquilo que eu acho para defender o meu patrão. Onde está a salvação? Como podemos alcançar a salvação? Isso mesmo ele sabe. Todos nós sabemos. A salvação está em Deus hoje, por meio de Jesus. É assim também que os apóstolos, Pedro, pregaram. O que salva não é pessoa, o que salva é a mensagem. E é essa mensagem que nós estamos a dar continuidade. Sabemos nós que existem pessoas, por causa de fome, pode existir alguém com mais, que sabe melhor elaborar mentira, como isso que eu li aqui, que vai conseguir enganar alguns dos nossos irmãos moçambicanos que estão a passar necessidade mais agravante, querendo se sustentar e vão defendendo a ele. Então, e é preciso também, Pai Massango, perceber, quando se defende a verdade, não precisa ofender ninguém. Então, Aleixo é uma pessoa que tem filho. Primeiro, eu conheço que ele é de Tete, e eu sei que pessoas de Tete são educados em termos de falar. Então, eu não esperava que o Cacó Filipe mudasse o comportamento, uma pessoa que tem filho, e venha a ofender pessoas de qualquer maneira. Se ele tem uma verdade, traga a verdade com base. No livro de Cacó Filipe diz isto, diz isto. É por meio desta mensagem seremos salvos. Não ele, porque isso tudo, que desde que ele começou, mesmo quando o pai Massango lhe deu pergunta, não respondeu. E eu não quero que ele dê pergunta a mim, diga lá, se questões da Bíblia, informe ao povo. Não só trazer isso como teatro, o assunto é sério. Obrigado, Bispo Rui Pedro. Vamos passar para o apóstolo. Se os dois concordar, se o bispo e o apóstolo concordar, podemos ter alguns minutos de perguntas e respostas, se for a concordar, porque estou a ver que o bispo tem algumas questões para o apóstolo também tem algumas questões para o bispo. Vamos abrir esse momento. Mas, apóstolo, comentários em torno dos pontos levantados. Onde é que está a verdade? E tendo em conta que o evangelho que o apóstolo nos traz, qual é a boa nova desse evangelho? O que é que nos ensina este evangelho? Tá bom. Primeiramente, eu devo dizer aos telespectadores que, se vocês lerem a mensagem do profeta Cacó Filipe num bom espírito, não estarão em confusões como o camarada aqui do lado. De seguida, também devo dizer que eu não sou
não estou aqui para defender a vida do profeta, não é? Todos aqueles que acreditam na mensagem do profeta Cacó Filipe, brancos que são mestres dele, homens brancos, tudo o que ele está a dizer, eles leram. Está a compreender? Mas leram num bom espírito e compreenderam o que é. Então eu não vou aqui dizer que aí estás a mentir, aqui é assim, é perca de tempo. Porque qualquer um de vocês que baixar o livro, lerem ou irem, eu esteve na Costa do Marfim. O que está-se a dizer de casa, não casa, eu nem vou responder. Porque é alguém que fala como um cego, né? Que ouviu dizer que Maputo tem prédios e depois começa a dizer coisas sem interesse. Li o que está escrito. Então, responda o que está escrito. eu não vou falar da vida do profeta Cacó Filipe. Quem quiser, a vida do profeta Cacó Filipe está disponível para qualquer um. Não é um segredo. Mas se vocês então irem, procurarem, trazer informações deturpadas, assim em diante, esse é o vosso problema. Mas aqueles que foram chamados, que são filhos de Deus, vão acreditar. Vão seguir. Então, aqui estamos para falar de um tema muito importante. Se for para falar da vida do profeta Cacó Filipe, se for para falar do prédio do profeta Cacó Filipe, pode-se abrir um outro dia para falar do prédio. Eu não vim aqui falar do prédio. Eu vim aqui falar do tema banalização do evangelho. Agora, um ponto muito importante é, de acordo com Hebreus 5, versículo 4, conforme Arão foi chamado, eu também fui chamado. Tenho um profeta que me estabeleceu como Arão teve um profeta. Agora, é triste quando você vê alguém, eu não sei se é mesmo líder religioso, se é mesmo bispo, ou é um investigador da Cernic. Porque se for investigador da Cernic, nós também, na mensagem do profeta Cacó Filipe, temos pessoas que entendem de investigação e têm respostas para isso. Poderia chamar um irmão para vir sentar aqui, para lhe dar as devidas respostas, ele como investigador da Cernic. Agora, eu não estou aqui para discutir com um investigador, não conheço as técnicas de investigação. Quais são as fontes que ele buscou? Eu não conheço. Não sei se vai compreender. Por isso que não estou apto para responder a pergunta do investigador da Cernic, porque até agora ele ainda não me mostrou ser um servo de Deus. Eu aqui disse, sou servo de Deus, sim, no sentido de que fui chamado como Arão também. Tenho um profeta que foi enviado, que me estabeleceu. E a prova, para você ver que a humanidade hoje, aquelas pessoas que acreditam no profeta, as pessoas que acreditam no profeta Cacó Filipe hoje, dormem tranquilos. As pessoas que acreditam no profeta Cacó Filipe estão totalmente libertos. Esses camaradas, não é insulto. Quando Jesus dizia, raça de víboras, túmulos branqueados, isso era amor? É o quê? Consideraram o que lá no passado? Insulto, não? Esses camaradas aqui são atores de Hollywood. Esses camaradas. Por quê? É como um camarada que vai interpretar o filme de Jesus. Ele não tem nada a ver com Deus. Não tem nada a ver com a salvação. Depois de fazer aquela cena no intervalo básico, está a fumar suruma, está a fumar alguma coisa. Compreende, né? É esse tipo de camarada aqui, que não tem nada a ver com a salvação. Só está aí, pega a Bíblia, mas não é chamado nem nada. Está a interpretar. Até vai querer falar das dores de Jesus na cruz. Vai te falar do jeito que te contam lá nas igrejas. Parecer que eles estavam lá. Parecer que viveram aquilo. Mas não. Simplesmente são atores cômicos, assim como camaradas que fazem filme. Até tem certos homens, exemplo de Rambo, Arnaldo, são pessoas honestas e só tratam de filme de ação. Sabemos que eles têm a ver com ação, não tem nada a ver com Deus. Mas esses camaradas são piores atores de Hollywood. Não tem nada neles para dizer, senão enganar a humanidade nas igrejas assim em diante. Agora, conforme eu disse, né? As perguntas dele são perguntas que merecem resposta de um investigador também, um indivíduo da Cernic, assim em diante. Eu não sou da Cernic. Não fiz a área a minha formação é na área de mineração. Não tem nada a ver com a área de investigação, assim em diante. Agora, se ele fez isso, terá de encontrar alguém da mensagem do profeta Cacó Filipe para lhe ajudar a compreender os pontos dele. Mas eu vim aqui com a palavra. Então quero que ele, talvez, se ele é líder religioso, que responda só por esse versículo bíblico de Hebreus 5,4. Se ele foi estabelecido como Arão para se chamar de bispo. E quem é o profeta que ele estabeleceu? Sim. Podemos abrir esse momento de perguntas e respostas e também podemos abrir as nossas linhas para ouvirmos outras opiniões relativamente ao nosso tema 2. Começamos com o apóstolo. Quais são as questões para o bispo? Já explicou. Já coloquei a primeira questão. Sim, bispo.
fica complicado porque ele confessa que não está em condições de debater comigo pela primeira vez. Não desse Mas debate. vamos indo. Em defesa dos que estão em casa, eu também, a pergunta foi quem nos estabeleceu? Pregamos nós com que autoridade? Então, a resposta disto encontramos no livro de Efésios 4, versículo 11 a 12. E eu vou na leitura. Foi ele que deu dons às pessoas, ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para serem profetas, outros para evangelistas, ainda outros para pastores e mestres da igreja. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Todos aqueles que pregam a palavra genuína de Deus, desde de Moisés até esse tempo, estamos apenas a preparar o caminho para a vinda do nosso mestre. Então, não há quem deve sentir-se mal isto. Deus opera, pode haver perguntas provocativas que não merecem respeito de ser respondido porque não tem base, são perguntas sem bases. Então, quanto à pergunta que foi me colocado, de uma forma reta e concreta, resposta é esta. Pese embora, como ele diz, não está em condições de entender certas coisas, espero eu que os mais superiores deles, quando estiverem comigo, poderemos tratar mais melhor sobre esse assunto. Mas reafirmo, todos que estão em casa, todos aqueles que pregam, caso alguém vos pergunte, nós estamos a preparar o corpo de Cristo. Assim como Pedro preparou, assim como outros apóstolos prepararam. Essa é a resposta. Posso ainda ir, porque há um pormenor que eu fui notificado sobre algumas evidências que o senhor Pedro Aleixo disse numa televisão, mandamentos sobre sexos. Então, preciso, não sei se tenho tempo ainda, posso avançar? Sim. Muito bem. Para os que estão aí em casa, primeiro vejam o seguinte, vocês. Primeiro eu queria que vocês vissem com detalhe, aprofundada e bem atualizada. Essas são as mulheres do senhor Cacó Felipe, onde ele casou, deixou, casou. Aqui tem anos que eu não sei, posso detalhar. 2012 teve essa Sinodine e crianças, saída 2015, 2018 também teve a Fone e 2019 assim em diante. São as mulheres dele. Sendo assim, quando trabalhamos com essas evidências aqui, quando o senhor Pedro Aleixo nos aparece, diz o seguinte, o senhor Pedro Aleixo, ele disse o seguinte num dos debates, sobre intimidade sexual, é pecado levar a língua para os genitais da sua mulher, é pecado a mulher estar em cima do homem, é pecado fazer sexo mais de 3 vezes por semana. Tudo bem. A resposta disso encontramos no livro de 1 Coríntios, 1 Coríntios 7, versículo 4 a 5. Estou na leitura. A esposa não manda no seu próprio corpo. Quem manda é seu marido. Assim também, o marido não manda no seu próprio corpo. Quem manda é a sua esposa. 5. E os dois não se neguem um ao outro. Não ser que concorde e não ter relações por algum tempo, a fim de se dedicar à oração. Mas depois deve voltar a fazer relações. Chegando a esse ponto, entendemos nós o seguinte. Cacó Felipe colocou esta medida para os seus seguidores por causa de ser fraco na cama. Esse senhor. Tanto também os seus seguidores, por não fazer alguma coisa na cama, eles introduziram isso como lei para poder colocar medo nas suas mulheres. Todo homem tem a obrigação de fazer trabalho verdadeiro dentro do quarto. A esposa não tem autoridade de negar o marido se precisar, a não ser que haja uma explicação profunda por qual motivo. Assim também como o marido. Logo, entendemos nós, essas senhoras
na cama são 0. Sendo 0 eles, para poderem colocar o medo das suas mulheres, acabaram colocando isto como mandamento. Por este motivo, se os vossos motores não funcionam, procurem nós os cristãos. Vamos ajudar para fazer os vossos motores funcionarem. Porque no contexto bíblico, pai Massango, o homem tem que fazer trabalho sério. Quem não fazer está a cometer erro. Então, são evidências. Não estou a falar coisa da cabeça. É o mesmo pedido que eu coloco. Quando o meu colega do painel estiver a falar alguma coisa, traga evidências brasileiras para entender. Obrigado, Bispo Rui Pedro. Apóstolo, comentários em torno dos pontos levantados. Bem, eu não tenho o que comentar em relação aos pontos que ele levantou, principalmente o último que fala de sexo assim em diante. Eu não sou um ator de pornografia. Esses camaradas, se são atores de pornografia, não tem nada a ver com santidade, o problema é deles. Agora, em relação à salvação, eu vim aqui para debater salvação. Quando diz que está a me responder às questões, não está a responder. Hebreus 5,4 está a dizer, ninguém se dá. Por que está a se chamar de bispo? Para você se chamar de bispo, está a tomar a honra para si mesmo, não é isso? Então está-se a dizer que quem toma essa honra, mesmo o apóstolo, tem que ser chamado como Arão. A pergunta é simples só, para responder só. Foi chamado como Arão ou não? Simples, sim ou não? Pode dizer? Tem como responder? Já respondi. Não. Foi chamado como Arão, sim ou não? Já respondi. Mas pode responder novamente. Sim ou não? Efésios 4, 11, 12. Mas a Bíblia está a dizer, a pessoa, se é pastor hoje, se é apóstolo, se é quê, deve ser chamado como Arão. Agora, não precisam fechar o olho das pessoas lá em casa. As pessoas têm a Bíblia também, sabem como Arão foi chamado. Vão em Levíticos 8, Levíticos 9, vão ver que é Moisés quem está a estabelecer Arão e seus filhos no sacerdócio. É assim como Arão foi chamado para o sacerdócio. É Deus ele mesmo quem estabeleceu Arão por meio de quem? Por meio de Moisés. Então não me leia Atos 4, Efésios 4, 11 para dizer que não, eu estou aqui. Quem é o profeta que te estabeleceu como Arão? Então, não tem resposta para mim. Agora, falar de assunto do profeta Cacó Filipe, conforme eu disse, toda a vida do profeta Cacó Filipe não é privada. Está até no livro do profeta Cacó Filipe. Tudo que ocorreu com o profeta Cacó Filipe está lá. Quem quer ler, até pode ler e colocar assim que estamos a debater. Coloca aí já nas mensagens para o Massango ver. Está lá toda a descrição. Então, vir aqui levantar mentiras, não sei como. Epa, que ele faça o trabalho dele, porque o diabo é o pai da mentira. E os seus filhos farão esse trabalho. Eles não têm nada a perder porque tem inferno como nacionalidade. Então, não tem nada a perder. Agora, coloca-me questões para ajudar ao povo, para que o povo saiba a verdade e possam ser salvos. E a salvação hoje está somente em Deus por meio de seu profeta. E o seu profeta é Cacó Filipe hoje. A menos que ele tenha um outro profeta vivo hoje. Porque é dito na Bíblia. Só há um nome, só há um mediador entre Deus e os homens. Quem? Jesus Cristo, homem. Só há um nome sobre a terra através do qual todos nós seremos salvos. Qual é esse nome? Jesus. Mas esse Jesus, quando salvou no tempo de Moisés, foi por meio de quem? Um homem. Moisés era Jesus Cristo, homem sobre a face da terra. Era a manifestação do Senhor Jesus Cristo. Quer dizer que os que estavam no tempo de Moisés não serão salvos? Porque Jesus veio há 2000 anos atrás? É uma mentira. Serão salvos sim, por meio de quem? Do evangelho que Moisés pregou. Os que viveram no tempo de Isaías serão salvos pelo evangelho que Isaías pregou. Creram em quem? Viram um Jesus Cristo homem como aquele de 2000 anos atrás? Não. Mas estava lá alguém enviado de Jesus Cristo. Jeremias, Isaías. E hoje, Jesus Cristo homem, que é o mediador entre o Senhor Rui e Deus, é Cacó Filipe hoje. E Cacó Filipe não salva em nome de Cacó Filipe. Não batiza em nome de Cacó Filipe. Cacó Filipe salva no nome do Senhor Jesus Cristo. É como Paulo. Paulo era um vaso simplesmente. Agora, quando diz que nós estamos a pregar evangelho, qual evangelho? Pedro trouxe um evangelho que era da circuncisão. E Paulo não pregou o mesmo evangelho que Pedro. Então, o Paulo que vem depois, qual é o evangelho que está a trazer?
E ele, quando somos defensores do Evangelho, nós estamos a dar continuidade. Que continuidade? Continuidade do espírito de gatunagem que existia nos fariseus, saduceus e helenistas que rejeitavam Jesus Cristo. Isso sim. Porque no tempo do Senhor Jesus Cristo, os fariseus, saduceus e helenistas eram filhos de Deus? Não. Por quê? Pegavam na Bíblia, pregavam quem? Moisés. Está escrito no livro de João 9, que pregavam Moisés. Mas a quem eles deviam pregar? Jesus. É a mesma coisa que está a fazer aqui hoje. Em vez de pregar a mensagem do profeta Cacó Filipe, seja-se na Bíblia para dizer que não, nós estamos a pregar Jesus aqui a Bíblia, a Bíblia. É o mesmo demônio. É a continuidade da gatunagem dos fariseus. Só isso. Apóstolo, nós estamos a ficar confusos. Afinal, qual é o verdadeiro evangelho? Tendo em conta que hoje nós ouvimos, temos o primeiro telespectador em linha, está assim. Boa tarde, com quem temos prazer de conversar? De onde acompanha o nosso programa? É a dona Lídia, Sim, de onde acompanha o nosso programa? da Liberdade. Sim, de uma forma bem resumida, qual é a sua opinião em torno do nosso tema de hoje, a banalização do evangelho? Eu não tenho opinião, só quero pedir que, em vez de falar, eu quero pedir que tanto o apóstolo, tanto é o bispo ao lado. Sim. Sim, é o bispo. É o bispo quem é que está ao lado? O bispo Rui Pedro. Eu quero pedir para ensinar as pessoas o amor, o arrependimento nas pessoas que podem trazer os próprios bispos, pastores. Para mim, deveriam trazer mais o amor nas pessoas. O arrependimento, ensinar o arrependimento, o amor nas pessoas, trazer coisas verdadeiras na palavra de Deus. Porque todos os dois estão a pecar naquilo que estão a falar. Porque ao mesmo tempo a palavra nos ensina que aquilo que tu diz ao outro irmão, e você está a pecar. Essa é a minha opinião. Trazer o amor e arrependimento nas pessoas, porque o mundo está pior. Obrigado. Ficou aqui o essencial em torno Obrigado. do nosso tema de hoje. Apóstolo, será que no evangelho de hoje nós encontramos esse amor, esse arrependimento? Será que nós podemos encontrar esse verdadeiro evangelho que pode nos levar à salvação, a Cristo, conforme a telespectadora falou? O mundo está em maligno. Apóstolo. Bem, eu sinto muito porque os líderes religiosos dela lhe ensinaram mentira. E ela ainda, pelo menos, acredita neles. E usa os ensinamentos deles. Agora, há um ponto. Quando Jeremias... Peço para segurar o seu fio de pensamento. Temos um outro telespectador em linha. Está sim, boa tarde. Sim, sim. Volto com o apóstolo Pedro Aleixo. Perdemos. Sim, em Jeremias 14:14. É dito lá que Jeremias chamou os falsos profetas do seu tempo de falsos homens de Deus. Não está a começar comigo, abra a Bíblia. São os seus líderes religiosos que não vos ensinam isso. Quando Jesus dizia raça de víbora, serpentes branqueados, túmulos branqueados, descendente de serpente, você pode chamar alguém descendente de serpente? O Jesus que você diz acreditar chamou as pessoas da sua geração de descendente de serpentes, raça de víbora. Isso é o que para si? Então, o que estamos aqui a dizer não é insulto. O que eu estou a dizer aqui não é insulto. Compreende, né? Eu simplesmente estou a transmitir a verdade para você. Independentemente que você goste, não goste, isso vai lhe doer ou não vai lhe doer. Agora, o que você deve se arrepender é do que o profeta Cacó Filipe está a dizer para você se arrepender. Deves parar de te aproximar com o teu marido. Todos aqueles que estão a escutar. Não falo dessa senhora, não. Se estiver ela nessa condição, é para ela também que me dirijo. Deves rejeitar ser a tal cadela que quer ser aproximada por trás. Não podes aceitar que um homem te aproxime por trás quando quer fazer sexo consigo. Não podes colocar a sua boca nos genitais, a boca que você usa para louvar na sua igreja. Não podes colocar nos órgãos genitais do seu marido. A boca que você usa para louvar a Deus, não coloque nos órgãos genitais de uma mulher. Isso é pecado hoje. E uma coisa, Cacó Filipe não é discípulo de Paulo. Cacó Filipe não é discípulo de Jeremias. Assim como Jeremias não era discípulo de Moisés. O que Moisés disse
não é o que Jeremias disse. O que então Jeremias disse não é o que Paulo veio dizer. Se formos entender os evangelhos, vamos compreender que Paulo trouxe uma nova mensagem, cujo Jesus não disse. Ou Jesus trouxe uma mensagem que, no entanto, fazia o povo parar de ter as práticas que Moisés disse. Então aqui, se o camarada está a ler Coríntio, Coríntio é o livro para aqueles que estavam lá. Aqueles que viviam no tempo de Paulo. Eles deviam obedecer aquilo. Hoje eu tenho um profeta que Deus fala através dele e vai mais além. No tempo de Coríntio, no tempo de Paulo, não tinha telefone. Se quiser entender Deus, se quiser entender a verdade que o profeta Cacó Felipe prega, pare de ter filmes pornográficos nos seus telefones. Começa por apagar todas as imagens impuras que estão no seu telefone. Se você hoje não pode aceitar que sua mãe tire uma foto, um vídeo dela. Peço para segurar o seu fio de pensamento, apóstolo. Temos um outro telespectador em linha. Está sim, boa tarde. Está sim, boa tarde. Com quem temos o prazer Boa de conversar? tarde. Com quem temos o prazer Sim, de conversar? é a dona Lida. Depois caiu, acho que era por causa do crédito. Sim, mas de uma forma bem resumida para dar o espaço para outros telespectadores. Sim, é a mesma coisa que estava a falar. Eu não estava a ofender o apóstolo, nem quero dizer sobre o apóstolo. Estava a falar do bispo, que estava a falar do assunto do sexo. Sim. Mas ficou aqui o essencial. Sim. Nosso muito obrigado pela insistência. Estava a falar o assunto de sexo, agora aquilo que o apóstolo está a falar. Está certo, estava a condenar o bispo aquilo que ele estava nos a dizer sobre o sexo. Para mim, eu não acho correto aquilo que ele estava a falar. E por isso eu perguntei quem era o bispo, quem era o apóstolo. Obrigado. Ficou aqui o essencial em torno do nosso tema 2. Apóstolo, em 30 segundos para passarmos o tempo para o bispo. Para terminar? Para terminar o programa? Não, com o seu fio de pensamento. Muito obrigado. Então, a única maneira de vocês se arrependerem hoje e terem a santidade e conhecerem Deus é seguindo o que a mensagem do profeta Cacó Felipe diz. Agora, vir aqui dizer que Osés tomou uma prostituta, como ele poderia tomar uma prostituta, isso não é o que salvaria alguém lá. Você tinha que seguir simplesmente o que Osés disse. Obrigado, apóstolo Pedro Aleixo. Bispo, comentários. E qual é o evangelho, bispo, que nós devemos seguir para alcançarmos a salvação, tendo em conta que o evangelho é único? Mas antes de responder, temos outro telespectador em linha. Está sim, boa tarde. Está sim, boa tarde. Sim, boa tarde. Sim, com quem temos o prazer de conversar e de onde acompanha o nosso programa? Sim, boa tarde. Aqui, senhor Emanuel. Sim, senhor Manuel. Qual é a sua opinião em torno do nosso tema 2, de uma forma bem resumida? Sim, eu estou de acordo com tudo que o discípulo do profeta Cacó Felipe, o apóstolo Pedro Aleixo está a dizer. Mas a minha questão vai para o bispo aí ao lado, o homem que se diz bispo. Queria que ele me explicasse, em resumo, o que a humanidade deve fazer hoje para ser salvo, visto que a Bíblia é clara, mostra claramente que Deus enviava ou envia profetas de geração em geração. Então, simplesmente quero ao bispo ali explicar de uma forma resumida o que as pessoas que estão a assistir esta live aí devem fazer para serem salvos. Mas o que disse o apóstolo Pedro Aleixo, eu concordo plenamente com o que ele disse. Muito obrigado. Obrigado, Ilustre. Ficou aqui o essencial em torno do nosso tema 2. Bispo? Entendo a pergunta dele, penso que Pai Massango retém a pergunta. Vamos, senão é algo importante, senão vou me esquecer. No Cacó 52, versículo 2, na antiga versão, o que aqui diz, e na nova versão atualizada, está a dizer outra coisa. Na nova versão diz que a Bíblia Sagrada não deve ser queimada, porque é por meio da Bíblia que o Cacó Felipe também se defende. Aqui, na antiga versão, não fala isto, fala uma outra coisa. Essa mudança que o Cacó Felipe fez, o que lhe deu na cabeça? Por que mudou? O que está aqui escrito, se irmos na nova versão, não tem. Por que tirou lá? Esta é a pergunta que eu coloco. Eu não estou a falar de vida do Cacó Felipe, livro, aqui estou a ler livro dele. Não estou a comentar nada da vida dele. O que eu estou a falar é o que está escrito. Então, como
todo aquele que segue a Bíblia, lê a Bíblia. Peço para segurar o seu filho de pensamento. Bispo, temos um outro telespectador em linha. Está sim, boa tarde. Sim, boa tarde. Sim, com quem temos o prazer de falar e de onde acompanha o nosso programa? Está a falar da Zambésia em Quelimane. Sim, ilustre. Coloque a sua opinião em torno do nosso tema de hoje, de uma forma bem resumida. Muito obrigado. A mim, eu estou a ficar indignado com o profeta, aliás, esse apóstolo do Cacó Felipe. Eu acho que tudo o que ele está a dizer está a contradizer a Bíblia. E é muito triste ver gente como esta desviando a direção do povo. O Jesus Cristo dizia que depois de mim virão vários falsos profetas em meu nome e farão muitos milagres, tanto mais para os bens próprios. Então, eu não estou a conseguir perceber se Jesus estava errado ou certo. Eu só gostava que esse apóstolo pudesse me dizer isso. Porque Jesus disse isso, é claro. E depois de mim viriam vários outros falsos. Então, gostava desse apóstolo de Cacó Felipe pudesse me... Obrigado, ilustre. Ficou aqui o essencial. Só Sim, para bispo. avançar, com respeito, a manter a ordem está muito bom, mas não posso admitir que um irmão salvo pela graça mate alguém. Pouco importa. Esse Cacó Felipe fala isto, 52, versículo 2. Quando vamos na nova atualização, não fala isso. Lá fala sobre a Bíblia, tirou essa palavra aqui. Por quê? Se um profeta, tudo que escreve, é revelado com Deus, fez isso porque não só esse versículo, tanto 110, versículo 16, fez a mesma coisa. Há muita coisa deturpada no próprio livro do Cacó Felipe. Por que aquilo que ele escreve depois muda? Esconde aquela informação. Se é que é enviado de Deus, está tendo medo do quê? Porque afirma uma coisa, ele afirma que roubou o dinheiro. Isso que não está... É a boca do livro dele que fala isso, não sou eu. Então, não consegue responder o que o próprio livro diz porque é vida particular do profeta. Depois me lança coisas mesquinhas que não têm sentido. Voltamos nós a afirmar. Voltando um pouco para a senhora, quem disse sobre intimidade não sou eu, é o próprio profeta. 1 Coríntios 7, 4 a 5 responde. E ela, onde está, tem que saber se o marido dela, apesar dela, não deve negar. Porque se negar, está sendo mal criada. Isso mostra que não foi educada como deve ser. A não ser que ela se explique ao marido o motivo, se está doente ou alguma coisa com ela não está bem. Então, nós não queremos trazer o evangelho que está no escuro. Não vai ao encontro dos outros enviados. Veja só, pai Massango. O mesmo Cacó Felipe afirma que respeita a Bíblia. Porque ele se defende de Mateus 25, versículo 6. Meia volta queima a mesma Bíblia Sagrada. Então, não faz sentido o que nós estamos a dizer. Volte à razão. Há um negócio vosso que estão fazendo nessa vossa malabarismo de roubar. Mas volte à razão. Se querem defender alguma coisa, não use a Bíblia, use o vosso livro, diga-nos o que diz. 30 Desde segundos. que está aqui o senhor Aleixo, está a falar sempre da Bíblia Sagrada. Diga qual é essa boa nova, está escrito aonde? Leia. Obrigado, bispo Rui Pedro. Apóstolo, será que pode nos trazer passos para a salvação? Bem, fora de passos para a salvação, esta aqui que eu seguro é a Bíblia. A Bíblia, a versão John Nelson Darby. Nós queimamos, eu pessoalmente já queimei dezenas de Bíblias e livros. Então, queimei dezenas de Bíblias sagradas falsas. O termo sagrado é nada. Esta botija de água, se escrevermos aí sagrado, as pessoas vão temer em aproximá-la. Porque ouviram dizer que é sagrado. Sagrado é um termo. Agora, esta Bíblia aqui não está no fogo. Está comigo aqui. É a Bíblia verdadeira que vocês devem usar. As falsas versões da Bíblia, a Bíblia da testemunha, nós já estamos sempre a explicar isso. Eu penso que
quando você assiste as coisas, escuta num mau espírito. É este o problema. Desde 2000 não sei quantos, estou a explicar a mesma coisa. Queimamos falsas versões da Bíblia sagrada. Talvez o problema é sagrado. Queimamos falsas versões das Bíblias sagradas. Não Pode dizer queimamos a quais são- verdadeira. Quais são essas falsas Umas delas, versões? quais são? E Dentro será que da podem nos Bíblia trazer nossa, uma versão? Dentro da Bíblia nossa, qual é essa vossa verdadeira. Bíblia? A Bíblia Sagrada que também Cacó Quando Filipe usa. dizes. Não. Cacó Filipe usa essa. Agora, quando Foi- dizes essa nossa, Não, nossa só qual queria é? ler agora. Queria ler agora. Essa nossa qual é? Quero ler o próprio livro de Cacó Filipe que diz. Não, eu estou a perguntar, essa nossa qual é? A Responde Bíblia só para Sagrada, ganhar. já te respondi. Eu quero ler Tá o bom, que aprende diz. então. Deixa só de ajudar. Não sou professor de português, mas vou te ajudar. Existem várias versões. Entende? Quais? Bíblia. Diga. Fica calmo para aprender. Tá a ficar nervoso como? Tá a ficar muito agitado por quê? Existem várias versões da Bíblia. Existe a versão King James, existe a versão Luís Ferreira de Almeida, existe a versão Osservalde, muitas outras versões. É só entrar aí na internet, lá em casa vai encontrar. Cada versão, a versão que a Testemunha de Jeová usa, não é a mesma que talvez a versão que a Adventista do Sétimo Dia usa. Nas Bíblias que a Adventista do Sétimo Dia usa, no versículo 20 de Atos 7, é dito lá que o dia da adoração é sábado. Mas noutras Bíblias, você vai encontrar que o dia da adoração é domingo. Compreende? Então, há muitas versões da Bíblia diferentes, com conteúdos diferentes. Existem Bíblias de 81 livros, sabia disso? Existem Bíblias de 71 livros, de 35, sabia disso? A Bíblia da Católica, por exemplo, conhece a Igreja Católica? A Bíblia da Católica tem 77 ou 3 livros. Macabeu, que tem lá na Bíblia da Católica, não tem no seu livro. Tobias, que tem na Bíblia da Católica, não tem no seu livro. Estás a compreender? Assimila. Estás a compreender? Então, é preciso aprender de uma vez por todas. Não vamos vir aqui, nem se eu fosse professor, ou pedir a demissão para mim mesmo sair, porque os professores, os alunos não estão a me compreender, não estão a explicar bem, ou como eu parava de fazer isso. Mas então, um indivíduo grande tem que compreender de uma vez por todas. Não vamos passar, conforme a Helena bem disse, repetirmos a mesma coisa. Só vou voltar a repetir quando você não entender. Pois, peço para trazer a versão original, a verdadeira, e também trazendo os passos para a Versão salvação. John Nelson Darby. Agora, desculpe ainda. Respondendo ao camarada de Mocuba ou alguma coisa, aquele mano que ligou. Ele diz que Jesus disse que virão falsos profetas. É verdade. A Bíblia dele tem isso, Mateus 24, 24. Mas antes de Mateus 24 tem Mateus 23 e ainda tem Lucas 11, 49. Abra sua Bíblia lá em casa e leia Lucas 11, 49. Jesus Cristo diz, eis que eu vos enviarei apóstolos, profetas, evangelistas. Está lá. E esses evangelistas seriam falsos também? Então, diante de uma confusão que está hoje, é importante que vocês consigam dizer quem é verdadeiro. Quando eu digo Cacó Filipe é um verdadeiro, se você não concorda com isso, tem que pelo menos me mostrar quem é o verdadeiro. Mas o verdadeiro é um profeta vivo. Não vamos dizer que o verdadeiro é Moisés. Isso é loucura. Agora, os passos da salvação hoje. Hoje, vocês, atores de Hollywood, de pornografia de Hollywood, devem confessar em vossas congregações que vocês assistem vídeos de pornografia nos vossos telefones. Isso vocês devem confessar para serem salvos. Esses são passos que estou a dar já, que estão no livro do profeta Cacó Filipe. Apagar todas as imagens impuras que estão no seu telefone. Todas as imagens de sexo, assim em diante. Esse é o segundo passo. Tem vários. Tem vários dentre eles. Como, por exemplo, você não pode aproximar da sua esposa enquanto ela estiver grávida. Ela já está grávida. Está a aproximar-se dela mais para fazer o quê? A Bíblia diz no livro de Gênesis, multiplicai-vos. Consegue entender o sentido disso? A menos que precisamos de um professor de português. Multiplicai-vos. Então, o sexo foi dado lá para que você possa se multiplicar. Multiplicar é concebendo. Se a sua mulher você aproximou-se dela e concebeu, já está grávida, já te aproximar mais dela para fazer o quê? Só pode ser um doente viciado de sexo. Se o objetivo é multiplicar-se, a não ser que me diga agora que não, o objetivo é diversão. Assim como o Pelé era jogador de futebol e reconhecido, eu também sou jogador do sexo. A menos que você diga isso. Mas um indivíduo que é filho de Deus, que ama a santidade, após eu, falando de mim mesmo, só aproximo da minha mulher quando eu quiser ter filho com ela. O que isso significa? Compreende, né? O que isso significa? Aproximar na sua mulher quando quer ter filho.
O termo aproximar não está muito apropriado para si? Não. Só aproxima quando quer filho. Tá bom. Eu tenho relações com ela quando quero ter filho. E quando não quer ter filho, Qual é? É para nos divertir. A Bíblia diz: divirtai-vos ou multiplicai-vos. multiplicar. Então o objetivo tem que ser multiplicar-se. Não é isso? Não, o sexo deve ser feito para fazer filhos. Mas Deus disse multiplicai-vos ou divirtai-vos. Multiplicar. Então vamos nos multiplicar. Se eu vou aproximar a minha esposa, é para multiplicar. Se não é para não ter filho, não. Para fazer o quê? Não precisa. A sua esposa não é toda mulher que faz contraceptivos. Vocês estão a me escutar aí. Que aplicam contraceptivo. Vocês são bonecas sexuais. Não vão para o paraíso, vão todos para o inferno. E os vossos esposos também vão para o inferno, porque são donos das bonecas sexuais. Uma mulher que toma pílula, que põe, não sei, aqueles procedimentos para não conceber, é uma boneca sexual. É o mesmo que o teu esposo ir lá na loja do chinês, no Alibaba, e comprar aquelas bonecas aí e pôr em casa, assim. Quando ele vai ao trabalho, volta, então usa. 30 segundos, beijos e abraços, apóstolo. A salvação é através de um profeta mensageiro vivo. Quem salva é Jesus Cristo. Mas através de um profeta mensageiro vivo. Vão, baixem o livro do profeta Cacó Filipe no Play Store. Leia por si mesmo. Para saber de tudo que se falou aqui. Se é verdade ou não é verdade. Leia por si mesmo a fim de que você seja salvo. Obrigado, apóstolo Pedro Aleixo. O bispo, olhando para o tema de hoje, a banalização do evangelho, trazendo também alguns passos para a salvação, últimas considerações, uma mensagem para todos que estão a acompanhar o nosso programa de hoje. A afirmação da boca do Cacó Filipe: assim nós não queimamos a Bíblia Sagrada, que é o nosso fundamento. Queremos afirmar com isto: é vergonhoso ver alguém dizer que segue Cacó Filipe e não sabe do próprio livro dele. Vem aqui falar da Bíblia. Aprendam mais, estudem mais. Procurem pessoas para vos ensinar. Afirmamos para todos os cristãos: a boca do livro do Cacó Filipe afirma que é ladrão, roubou 7 milhões na boca dele. E nós falamos para vocês: todo aquele que segue um ladrão vai para o inferno. Esse Aleixo, junto com outras companhias de ladrões da quadrilha dele, vão para o inferno. Vamos moderar então, os termos. Vamos moderar os termos. Então, com isto, não sou eu que estou a falar. É o próprio profeta que está a falar isso. Cacó Filipe. Então, eu devo falar o que Cacó Filipe diz. Ele não esconde isso. E por isso o Aleixo disse que os pecados são confessados no público. Significa que o Cacó Filipe não tem vergonha de falar o que ele faz no público. Se nós queremos que as pessoas sigam o Cacó Filipe, a pessoa tem que saber que ele diz que é ladrão. Então, todo aquele que quer salvação, apenas seguir Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo pregar sobre a mensagem que ele deixou na terra, não existe salvação para si. Isso de profeta mensageiro é para aqueles que apenas defendem negócio. Saudações. Até mais vezes, se Deus permitir. Obrigado, Bispo Rio Pedro. Obrigado, apóstolo Pedro Aleixo. Obrigado a todos que acompanharam o nosso programa através da nossa página do Facebook. Obrigado, Edson Zivano, obrigado, apóstolo Deltamar, que acompanha o nosso programa diretamente do Brasil, a todos que acompanharam o nosso programa através da DSTV, GoTV, TV Cabo. Nosso muito obrigado. Eu sou o filósofo e mestre José Massango. Deus abençoe.